Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente vai discutir mais um conteúdo do nosso componente temático APS Gestão. Nós estamos tendo alguns problemas com relação às gravações, tanto no Teams, né, quanto a disponibilização no AVA. Né, nós estamos aguardando que isso seja ajustado para que a gente possa continuar fazendo as gravações, né, conforme a gente estava fazendo anteriormente. Então, para vocês não ficarem sem a temática, a gente está improvisando e estou gravando pelo celular. E vou encaminhar para vocês os slides. Então, à medida que vocês forem tendo a oportunidade de assistir essa aula, vocês vão projetando aí no computador os slides e acompanhando, para que vocês possam compreender melhor a nossa linha, né, de discussão que a gente programou para trabalhar com vocês. Bom, nossa temática é gestão do cuidado em saúde. A gente já conversou bastante sobre vários conceitos relacionados ao SUS e ao cuidado em saúde, né? Então, relembrando aí, cuidado significa aquela complexa trama, né? Atos, procedimentos, os fluxos, as rotinas, os saberes que vão se complementando, né, de forma a que o usuário tenha atendido às suas necessidades de saúde. Então, é o somatório de todas essas decisões, seja no uso de tecnologias, na articulação entre os profissionais, né, os fluxos dentro do contexto dos pontos de cuidado em saúde, né, e isso, né, busca-se que isso seja o mais adequado possível às necessidades de cada usuário da saúde. Cuidado, então, é tratar, respeitar, acolher, atender o indivíduo, né, nas suas necessidades de saúde. E com isso são produzidos atos, ações, procedimentos que vão atender a essa necessidade, seja ela uma cura, né, ou um modo qualificado da pessoa andar a vida, né? Então, cuidado é uma atitude de zelo, de desvelo, de responsabilidade dos profissionais com os usuários do sistema. E fazer a gestão desse cuidado significa prover, né, disponibilizar todas essas tecnologias de acordo com essas necessidades singulares de cada pessoa. Então, a gestão do cuidado ela vai se materializar em tudo aquilo que é necessário, né, de acordo com a conformação dentro das linhas de cuidado, né, das redes de cuidado, tanto na perspectiva do olhar do usuário, quanto na perspectiva do próprio serviço, da organização do serviço e dos profissionais de saúde. Isso nos leva a compreender, né, que essa gestão do cuidado ela se realiza em múltiplas dimensões que são interdependentes, né, que operam lógicas diferentes, mas que a ação é dependente, né, do protagonismo desses múltiplos atores. A gente conversou no período anterior sobre a micropolítica do cuidado em saúde, né? Falamos a respeito do trabalho vivo em ato, que o trabalho em saúde é um trabalho vivo em ato, produzido, né, durante o período do seu próprio consumo, né? Produzido tanto na sua realização quanto durante o seu consumo, e que os usuários se constituem na parte central dessa micropolítica das organizações em saúde. E falamos também das tecnologias, né? As tecnologias duras, né? Os equipamentos, fármacos, medicamentos, procedimentos, exames diagnósticos, né? As tecnologias leve e duras, os saberes estruturados, aquela tecnologia que a gente chamou de tecnologia de bolsa, a tecnologia do processo de formação, né, que o profissional tem. E as tecnologias leves reproduzidas no vínculo, né, na escuta, no acolhimento, na empatia, na relação entre as pessoas no contexto da produção do cuidado em saúde. Quando a gente se reporta na atenção primária, essa gestão do cuidado vai nos possibilitar reconhecer atributos essenciais dentro desse contexto da produção do cuidado em saúde na APS. Então, nós temos atributos essenciais, o acesso, né, a possibilidade da pessoa acessar aos serviços de saúde e acessibilidade também,
A longitudinalidade do cuidado, né? Cuidado de longa duração, estabelecendo vínculos. A coordenação do cuidado, ou seja, compreender que a partir da APS a gente coordena o acesso aos demais pontos de cuidado, de tecnologias e densidades diferenciadas, né, do cuidado. E a integralidade, né, de forma a compreender que não só o indivíduo, um todo biopsicossocial, mas também o sistema, um todo, né, de forma a atender às demandas e necessidades de saúde das pessoas. Temos também na APS atributos derivados, né, a orientação familiar, a orientação comunitária, né, lembrando que as pessoas dentro da APS, nós temos um território definido onde existe uma população adscrita, um conjunto de pessoas sob responsabilidade da equipe. E a competência cultural, né, de que nossos atos não podem estar desvinculados desse contexto cultural, desse contexto de vida das pessoas dentro da comunidade. Então, esses princípios fundamentais do SUS, né, universalidade, equidade, integralidade, reproduzidos no contexto da APS, e no caso a Estratégia Saúde da Família, que é um modelo que o Ministério adotou como um modelo que reproduz de forma qualificada essas ações na APS. A gestão do cuidado, ela opera-se através, essencialmente, desse acolhimento, né, de forma a atender todas as pessoas que procuram serviços, garantindo essa acessibilidade universal e também, na perspectiva da APS, organizando o processo de trabalho e qualificando essa relação trabalhador-usuário de modo a cumprir com esses preceitos, né, da APS. Dentro dessa questão, né, então a gente vislumbra aí 3 coisas importantíssimas, né? O primeiro contato, ou seja, a Estratégia Saúde da Família, a APS, é a porta de entrada preferencial do sistema, né? E é nesse primeiro contato que a gente tem que garantir a acessibilidade e o uso dos serviços, né, na ocorrência dos primeiros problemas de saúde, ou seja, o primeiro nível de sistema como porta aberta para atender as demandas de saúde dentro dos territórios. A longitudinalidade, o acompanhamento dos cuidados prestados pela equipe ao longo do tempo, né, humanizando esses atendimentos, estabelecendo vínculos com os indivíduos e suas famílias. E a integralidade, que implica na prestação desse conjunto de serviços para atender essas necessidades, né, de atenção à saúde da população e o reconhecimento adequado, né, dos determinantes que causam esses problemas de saúde, de forma a intervir não com o olhar na doença, mas com o olhar nas pessoas, né, com o olhar na perspectiva de vida das pessoas e onde esses problemas de saúde estão sendo gerados. Lembrando aí da integralidade, reforçando esse conceito que é muito importante na gestão do cuidado, né? Cada pessoa é um todo indivisível, é integrante de um núcleo familiar que vive numa comunidade, e as nossas unidades prestadoras de serviço não pode esquecer disso. E o próprio serviço de saúde também deve ser entendido como um todo indivisível, capaz de prestar assistência integral para as pessoas. Ainda falando da integralidade, né? Reconhecendo que a atenção primária ela está no centro desse processo que organiza o acesso das pessoas aos demais pontos de cuidado à saúde. E quando a gente fala gestão do cuidado, uma primeira questão que nos vem é a qualidade, né, desses serviços que estão sendo prestados. Qualidade em saúde, então, é o conjunto dessas propriedades relacionadas aos cuidados com a saúde, desde a prevenção até o estabelecimento, né, o restabelecimento da saúde das pessoas. Então, isso já, quando a gente fala em qualidade, nos vem primeiro essa questão, a pertinência do cuidado, fazer a coisa certa, e a conformidade do cuidado, fazer certo a coisa certa. Com segurança, né, de forma a não causar danos, e levando em consideração também a aceitabilidade do cuidado, os valores, as expectativas, a cultura das comunidades. Falar de qualidade, então, nos leva a pensar em
em indicadores relacionados com a estrutura, com o processo e com o resultado. Assim como discutimos na consulta, né, quando a gente fala em qualidade, né, a gente também pensa nesses indicadores. Para que eu tenha qualidade em saúde, é necessário que eu tenha estrutura, né, área física adequada, recursos humanos, materiais, financeiros, né, recursos materiais e financeiros, e o próprio modelo organizacional também. Indicadores de processo estão relacionados entre as relações dos profissionais e os clientes, desde a busca da assistência até o diagnóstico e o tratamento. E o resultado é a obtenção das características desejáveis dos produtos ou serviços, retratando então os efeitos da assistência na saúde das pessoas e tanto na perspectiva dos usuários quanto também na perspectiva dos profissionais de saúde. 3 conceitos emergem então dessa perspectiva da qualidade do cuidado, né, em saúde. Eficiência, que tem muito a ver com custo, né? Então, isso envolve fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, um mínimo de perdas ou desperdícios, ou seja, custo-benefício. Eficiência tem a ver com custo-benefício. Eficácia tem mais a ver com resultado, fazer o que deve ser feito de modo a atingir os objetivos propostos. Cumprir as metas, né? Realizar o que foi proposto. Então, o resultado tem a ver com o cumprimento das metas, né, que foram propostas. E a efetividade, que já tem a ver com o impacto, né? Fazer corretamente o que tem que ser feito, transformar a situação existente na perspectiva da mudança, né, o desenvolvimento, ou seja, a relação entre a produção e a capacidade de produzir. Então, a eficiência a ver com o custo-benefício, a eficácia a ver com os resultados e a efetividade relacionada com os impactos. Quando a gente fala cuidado em saúde, a gente se reporta logo ao desenho desse cuidado. E o desenho desse cuidado ele é reproduzido nas linhas de cuidado em saúde. Linhas de cuidado significa percurso, todo o percurso necessário desde a entrada para atender uma necessidade de saúde até a saída, com o atendimento dessa necessidade, né? Com o suprimento do que era necessário para fazer com que as pessoas fossem cuidadas. Então, as linhas de cuidados envolvem os conjuntos, né, de saberes, tecnologia, recursos necessários no enfrentamento de um determinado risco, agravo ou condições específicas de ciclo de vida. Podemos ter uma linha de cuidado para doenças específicas, linha de cuidado para tuberculose, linha de cuidado para hanseníase, linha de cuidado para HIV/AIDS, ou alguma condição específica do ciclo de vida. A linha de cuidado para os adolescentes, o ciclo gravídico puerperal, né, puericultura. Então, quando a gente fala na gestão do cuidado, a gente vai pensar a partir das linhas de cuidado, né? Ou seja, o que eu preciso desde a minha entrada para satisfazer uma necessidade de saúde até a minha saúde, até o restabelecimento da minha saúde, até a cura, né? Ou até que eu tenha atendido a minha necessidade de saúde. Algumas questões básicas têm que ser pensadas quando a gente fala de linhas de cuidado, né? Então, qual evento, né, é uma condição de vida, é um agravo, é um risco? Para quem? Qual é o público-alvo? O quê? Que ações e atividades? Como? Recursos? Né? Onde? Em que pontos de atenção? Em que pontos de apoio que a gente vai desenhar essa linha? E na construção, né, depois de definido o agravo e a condição clínica a ser trabalhada, nós vamos elaborar, né, as diretrizes clínicas que considerem as melhores evidências, né, descrever o fluxo ideal, identificar o público-alvo, descrever todas as ações e atividades, desde a promoção, prevenção até as ações de assistência, reabilitação, cura, né, descrever e prever os recursos envolvidos,
humanos, materiais e financeiros, e também a descrição das tecnologias da gestão do cuidado que vão ser utilizadas nesse contexto. Evidentemente que isso tudo tem a ver com o pensar em redes de atenção em saúde, né? E ao falar de redes, a gente vai compreender, né, os arranjos organizativos dentro daquele contexto, para que a gente, através das ações e serviços de saúde de diferentes tecnologias, né, a gente consiga garantir a integralidade do cuidado. E as redes, como a gente discutiu anteriormente, nós temos sistemas de apoio técnico, né, sistemas de apoio logístico, sistemas de gestão que vão garantir que esse processo de ação e cuidado ele possa ocorrer. Isso tudo deve ser promovido através de uma integração sistêmica, né, numa perspectiva de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável, humanizada, para que o sistema possa ter esse melhor desempenho, né, e poder garantir, né, que as necessidades de saúde das pessoas sejam atendidas. Outra questão abordada no nosso texto, que a gente enviou para vocês, e que também é uma coisa bastante interessante, é a gente discutir as dimensões do cuidado em saúde, né? Então, nas dimensões do cuidado, a gente tem o cuidado individual, né? Cada um também é responsável pelo seu cuidado, né? E os principais elementos estão envolvidos com cuidar de si, com a autonomia, com as escolhas. A dimensão familiar, né, que envolve a família, o ciclo de amigos, os vizinhos, né, então as redes mais próximas, né, e se envolve o apoio, a proximidade, o mundo da vida, a forma como a pessoa se insere nesse contexto e compreende esse contexto de vida. Uma dimensão profissional que envolve, né, os profissionais de saúde, aí nos inclui, né, os médicos. E os elementos principais são o preparo técnico, a ética, os vínculos. Uma dimensão organizacional, que já envolve mais o processo de trabalho enquanto equipe de saúde, a gestão, né, das unidades, e aí a gente tem a divisão técnica do trabalho, a coordenação. Uma dimensão sistêmica, que envolve mais o processo de gestão do sistema de saúde, né? Aí envolve as linhas, né, de saúde, as redes de cuidado, né, o próprio financiamento, e uma dimensão mais ampla, societária, que já envolve o papel do Estado, a sociedade civil, ou seja, com as políticas sociais, as políticas de saúde que envolvem o contexto da produção do cuidado. Bom, falar em cuidado envolve também a questão do planejamento e programação local de saúde, né? Então, já avaliamos em outros módulos, né, a questão da análise da situação de saúde, né, identificar os problemas de saúde, formular as ações de enfrentamento desses problemas, priorizar e explicar esses problemas de saúde, definir os objetivos, definir as ações, elaborar a programação operativa, definindo os indicadores que devem ser acompanhados, e por fim acompanhar e avaliar a programação operativa de forma, essa avaliação deve ser contínua, de forma que a gente possa produzir os melhores resultados. Uma questão importante abordada no texto trata da estratificação de risco na PS. Estratificação de risco na PS não é a mesma que ocorre nos serviços de urgência e emergência, onde a gente utiliza determinados protocolos específicos, né? Para estratificar risco, é necessário que a gente acolha os indivíduos, né? Então tem que ouvir, né? Até porque muitas vezes o risco ele é dado mais pela necessidade de saúde da pessoa, né? Então é importante que a gente compreenda que a estratificação de risco na PS não se dá da mesma forma como acontece com os serviços de urgência e emergência, utilizando protocolos específicos dessa área. Então, são protocolos em que a gente avalia o baixo risco, o médio risco, o alto risco e o risco alto, né, ou risco muito alto.
onde a gente tenha a necessidade de intervenção de outras densidades tecnológicas para poder garantir essa atenção, né, às necessidades mais complexas de saúde das pessoas. Mais uma questão discutida no texto trata do acesso avançado, né, que na verdade nada mais é do que fazer hoje o trabalho de hoje. Então, a demanda do dia, ou seja, APS porta aberta, atendendo tudo que procura, né? E utilizando conceitos como a gente discutiu lá na método clínico centrado na pessoa, como demora permitida, isso permite que eu agende, que eu aguarde, ou isso tem que ser atendido de imediato, né? Nós, na APS, a gente avalia as pessoas em estágios muito precoces da história natural da doença, né? Então, é necessário que a gente acolha essas pessoas de forma que, a partir do acolhimento, a gente possa direcionar como intervir nessas necessidades das pessoas. Importante lembrar, então, que não adianta eu ter uma estratégia de saúde da família, uma APS toda agendada, né, toda programada. Hoje é dia de gestante, hoje é dia de criança, hoje é dia de adulto. É necessário que eu trabalhe com a minha demanda espontânea e que eu organize a minha demanda, né? Só a partir disso é que eu vou conseguir realmente dar respostas boas para a minha comunidade, né? E atender às necessidades de saúde das pessoas. Outro elemento da tecnologia do cuidado que a gente aborda no texto é o projeto terapêutico singular, né? Então, isso significa pensar de que nós temos uma base que é a promoção da saúde, né? Então, para todo mundo, a prevenção da saúde orientada para as pessoas que têm determinantes, né, sociais e riscos. Então, que a gente possa se programar para ajudar as pessoas a se protegerem contra essas questões que envolvem o seu adoecimento. E depois nós fazemos a gestão da condição de saúde, ou seja, a gestão das doenças já instaladas. Então, nós temos condições mais simples, menos graves, e temos condições severas. Então, a gestão da condição de saúde ela vai se dar de acordo com essa demanda, com essa necessidade, à medida que as pessoas já adoeceram. E temos, então, também a gestão de caso, é quando a gente já tem que se programar para atender uma demanda específica. E para aí a gente precisa traçar um projeto terapêutico singular, né? Então, um esforço para que a gente crie um produto que atenda a uma necessidade de saúde, né? Que é esse tratamento e cuidado, né? O resultado a ser alcançado é a saúde integral e a qualidade de vida das pessoas, né? E o projeto terapêutico singular é utilizado como um dispositivo para disparar os processos de mudança nessas práticas de saúde. Evidentemente que a gente tem que ter um diagnóstico, né? Vamos identificar quais são os aspectos orgânicos, psíquicos e sociais que demandam por atendimento, identificar as redes de apoio familiares, redes de apoio da comunidade que existem, as vulnerabilidades e potencialidades do indivíduo, e a partir daí traçar as metas de curto, médio e prazo e negociar com a pessoa e a família, né, de forma que a gente possa desenvolver essas ações. Importante no projeto terapêutico singular a divisão de responsabilidades, né, definir o papel de cada profissional dentro do projeto e estabelecer a participação da família e dos cuidadores quando presentes. O ideal é que a gente realmente tenha cuidadores nesse processo. E uma avaliação e reavaliação contínuas, né? Identificar os resultados alcançados, avaliar estratégias utilizadas, definir mudanças de rumos quando necessário, né? Para garantir aí o atendimento integral do indivíduo. Outra questão abordada no texto, a gente discute a questão da equipe de referência e apoio matricial, né? Equipe de referência é aquela equipe que responde pelas necessidades sanitárias de um local. Então, por exemplo, a equipe da Estratégia de Saúde da Família é uma equipe de referência.
E a equipe matricial, né, equipe de apoio matricial, é aquela equipe que vai estar articulada a um projeto terapêutico, né, de forma que, com uma ação pedagógica, né, ou com manutenção de contatos com essas equipes de referências, seja capaz de dar respaldo técnico para que essas demandas ou essas necessidades de saúde sejam atendidas no próprio local onde a pessoa vive. Com isso, a gente não tem necessidade de retirar a pessoa para encaminhar para uma outra unidade, para um outro município, né, ou para uma outra, um outro ponto de cuidado mais distante, né? O cuidado ele vai permanecer com a referência e essas equipes de referência que vão receber todas as orientações desses apoiadores, né, das equipes de apoio matricial, de forma a instrumentalizar e estimular a autonomia dessa equipe. Por fim, mais no finalzinho do nosso texto, a gente volta a discutir a questão da qualidade no cuidado, né? E aí a gente apresenta 6 dimensões. A qualidade do cuidado envolve, né, a dimensão segura, né, que é considerada a primeira e, sem dúvida, a mais importante característica da assistência, né? Primo non nocere, primeiro não causar mal, ou seja, tudo aquilo que deve ser feito para evitar que os pacientes sofram danos desnecessários. Dimensão efetiva, né? Assistência realizada com base nas melhores evidências científicas, com foco em fazer a coisa certa para quem precisa, né? Centrada no paciente, né? De forma que os valores, as preferências dos indivíduos estejam contempladas nas tomadas de decisões. Oportuna, né? Ou seja, na hora certa, qualquer perda de tempo, né, ou atraso nesse tempo deve ser evitado a todo custo. Eficiente, então, uma assistência racional, sem desperdício, sem excessos, e igualitária na perspectiva de que atenda ao princípio da universalidade, não importando, né, gênero, raça, idade, religião, condição econômica, característica social ou cultural. Então, fazer a coisa certa na hora certa, né, do modo certo, na quantidade certa, para a pessoa certa. Segurança do paciente, então, são tudo, né, todas as práticas que envolvem a diminuição ou eliminação dos riscos na assistência à saúde. Aí tem uma frase que a gente até pensa lá no texto, né, entende-se por segurança do paciente a redução aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado à saúde. E trazemos, né, a partir de um referencial do Hospital Santo Antônio, né, 6 metas propostas enquanto protocolo de segurança dos pacientes, né? Identificar corretamente o paciente, então a pulseira de identificação, né, nome completo, data de nascimento, para que a gente identifique corretamente o paciente. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, uma vez que essa comunicação clara e efetiva vai fazer com que nada seja comprometido durante o processo do atendimento, né? Melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos, né? Então, checagem, né? De forma que a gente possa realmente garantir barreiras aí na questão da segurança na prescrição e uso de medicamentos. O quarto, assegurar, né, que os procedimentos ou as cirurgias ou o paciente, né, através de checklist, sejam exatamente realizados no órgão-alvo certo ou com a pessoa certa, ou que o procedimento correto está sendo utilizado. A quinta dimensão, higienizar as mãos para evitar infecções. Então e hoje com a pandemia, né, a gente compreende mais do que isso, medidas sanitárias, né, colocar em ação as precauções universais, né, que muitas vezes foram deixadas de lado. E 6, reduzir risco de quedas ou lesão por pressão, né? Então, mobilização no leito para que evite-se escaras e os cuidados para evitar lesões e quedas, né, nos ambientes.
E a gente encerraria isso, né, com a gestão do cuidado, resumindo isso, né, que não adianta olhar só para o procedimento, só para a unidade de saúde, é preciso olhar para as pessoas, para a família, para o ambiente, para a comunidade onde as pessoas vivem. Porque de nada adianta tratar as doenças e depois as pessoas voltarem às condições que as deixaram doentes. Então é importante que a gente lembre também de uma perspectiva da intersetorialidade. A saúde não dá conta de resolver tudo, então é necessário a gente buscar parceiros, é necessário a gente, enquanto equipe, né, garantir esse olhar integral sobre a vida das pessoas. Senão a gente vai continuar tratando doenças e devolvendo as pessoas para as mesmas condições que favoreceram esse adoecimento. Ok? Releia o texto com atenção, vou mandar os slides para vocês, de forma que vocês possam acompanhar isso. Discutimos melhor na segunda no nosso ACOM e qualquer dúvida estaremos à disposição. Ok, um abraço, tchau, tchau.